Se você quer estar preparado para ser contratado para uma boa empresa ou, quiçá, ser promovido, subir de cargo, você precisa estar preparado com as tecnologias de um bom administrador de sistemas, um bom gestor de TI ou um bom gerenciador de sistemas informáticos. Até mesmo se você está em cargos baixos, você já tem que se preparar para ter bons conhecimentos sólidos. E um deles é você ter conhecimento em Linux, em alguma distribuição. E uma ótima distribuição que você vai ter um conhecimento bom, vai ter uma interface gráfica boa, amigável, mas que você não vai deixar de aplicar os comandos nos terminais, você conseguir configurar servidores de SMTP, ou seja, de e-mail, servidor de FTP, de compartilhamento de arquivos, servidor de compartilhamento mesmo local de arquivos, de impressora. É uma ótima distribuição que é o Ubuntu. E aqui a gente vai fazer a instalação e configurações básicas para ser usado não somente como um workstation, mas também deixar ele preparado para fazer configurações de um servidor, porque um bom profissional ele tem que ter estas configurações básicas e ter sim o conhecimento necessário para estar preparado para futuras oportunidades, não somente de subir de cargo, mas também se você por um acaso receber alguma indicação. E na verdade não é somente por um acaso, porque um bom profissional ele é indicado sim para outras empresas, porque elas vão atrás desse profissional. Então se liga só e vamos fazer essa configuração aí. Então, bora lá fazer a nossa instalação e a configuração do zero a respeito do nosso servidor de Ubuntu e algumas configurações básicas e fazer tudo quanto necessário, algumas configurações de segurança também. E eu estou aqui no meu ambiente operacional do Windows 10, beleza? E aqui eu vou usar o VirtualBox para ele fazer o gerenciamento das minhas máquinas virtuais. Porque ele aqui é o mais leve para se usar e o mais amigável, porque aqui é a título de exemplo, beleza? Então é para mostrar como que faz na prática, mas se você estiver usando um VMware ou qualquer outra virtualização, até mesmo no Hyper-V que tem no próprio Windows 10, ou por um acaso se estiver usando o Hyper-V também no Windows Server, seja qual versão for, 2012, 16, 19, então você pode criar a sua máquina aí com as suas configurações que você achar viáveis. Aqui eu vou fazer uma a título de exemplo e vou fazer criar uma nova máquina virtual aqui dentro do VirtualBox. Se você não tiver nenhum programa para gerenciar máquinas virtuais, e eu recomendo o VirtualBox por ser leve, mas ele não é indicado para ambiente de produção e ambiente empresarial, tranquilo? Então a gente vai criar uma nova máquina virtual e eu vou colocar aqui o nome dela de Ubuntu, a versão 18.04 que eu estou fazendo aqui, beleza? No momento que eu gravo esse vídeo, já tem a versão 20 ponto alguma coisa, 20 ponto não sei a versão, mas eu vou usar a versão 18.04, ok? Vou deixar nessa pasta que eu utilizo mesmo das minhas máquinas virtuais e ele já até puxou aqui a versão do Ubuntu e vai ser essa 64-bit mesmo. Eu vou deixar uma RAM pelo menos de 4 GB, tá? Olha, o Ubuntu ele não usa tudo isso, mas eu acho interessante colocar porque é uma distribuição do Linux que eu particularmente gosto bastante. Eu acho uma interface amigável e é leve, ela é bastante leve de se usar, até mesmo por isso que eu gosto. E além disso, porque é um próprio Linux, né? Então é muito boa. A respeito do disco rígido, a gente vai criar um agora, eu não tenho nenhum pré-existente e não vou deixar para criar depois, vai ser agora mesmo, então essa segunda opção aqui.
Vai ficar com, beleza, esse nome aqui, vou colocar pelo menos uns 30 GB para a máquina, pelo menos, acho que é o ideal já. Deixar o tipo VHD, eu gosto de deixar isso, eu já falei em um outro vídeo a respeito até do Windows Server. Eu gosto de deixar o tipo do disco de VHD, porque se posteriormente precisar fazer algum tipo de transição ou mudar a virtualização, eu particularmente já precisei e foi mais fácil fazer a migração com a extensão .vhd do próprio HD, beleza? Então é mais fácil para fazer a migração para outros lugares, se precisar. Fechado? Eu vou deixar dinamicamente alocado para ele não alocar tudo isso de uma vez no meu HD físico mesmo. E é isso aí. Vamos lá. Agora a máquina criada aqui, a gente vai fazer algumas configurações básicas nela. Primeiro, antes de iniciar a máquina virtual, não vou deixar desabilitado isso aqui. No sistema, é isso mesmo, ele vai fazer o boot primeiro pelo disco óptico. A gente vai colocar a nossa imagem ISO do Ubuntu. Monitor, vou aumentar um pouquinho aqui a memória de vídeo. E é isso aí. Armazenamento. Agora que a gente vai colocar a nossa imagem ISO do Ubuntu, beleza? Ó, eu estou usando essa aqui do Ubuntu 18.04. Vou deixar o link aí para vocês na área da descrição do vídeo, se vocês tiverem interesse de baixar e ainda não tiverem essa versão da ISO, mas se vocês quiserem também baixar a versão posterior, essa aqui como eu já tinha, eu vou usar ela mesmo. Modo de rede aqui, eu vou deixar em modo bridge. Deixe em modo bridge, por favor, para que a sua máquina virtual, ela também pegue um IP diferente da sua máquina. Ela não crie uma VLAN entre o seu próprio computador e a máquina virtual, beleza? E de resto, é isso aí. Aqui, vamos ver só, dar uma revisada. Coloquei a ISO, beleza. Aqui, aumentei a memória. A ISO, fechou. Então, agora vamos iniciar a nossa máquina virtual. Tem que ser aqui, quando ele pedir, se caso ele pedir qual que é o disco rígido de boot, você seleciona de novo, porque tinha, no meu drive óptico virtual, tinha algumas ISOs, então seleciona a certa, que é a Ubuntu aqui, beleza? E vamos iniciar aqui a máquina virtual. Iniciada, então, feito o boot da ISO do Ubuntu, agora a gente vai fazer a própria instalação aqui. Aqui é interessante porque o Ubuntu ele deixa você testar a própria distro sem precisar instalar ela, mas a gente vai fazer direto a instalação dele, beleza? Então a gente seleciona para instalar aqui. Então, agora depois que a gente colocou para instalar, a gente vai selecionar o nosso layout do teclado aqui. Ele já vai pegar também a linguagem, o idioma, beleza? Então você desce aí até... Porque, teoricamente, se você está vendo esse vídeo, você é português brasileiro, né? Então, a gente vai selecionar aqui o português Brasil. Fechou? Ele vai já pegar a lista de teclados também. Eu vou colocar esse próprio mesmo. Aqui só arrasta um pouco a janela para o lado para você continuar a instalação, porque essa tela do VirtualBox dela ficar quadrada é assim mesmo no início, mas a gente vai resolver isso quando instalar o Ubuntu, beleza? Para ficar bonitinho. E a gente continua aqui. Agora, nessa tela aqui, a gente vai fazer... não vai fazer essa padrão, tá? A gente vai fazer essa instalação mínima, porque se a gente quer criar um ambiente de servidor, a gente quer otimizar ele ao máximo para
ele liberar os recursos dele necessários, tanto memória RAM, espaço físico, performance de processador, para ele otimizar, para aproveitar o processamento ao máximo para o que ele realmente precisa. Então, é desnecessário. O que a gente for precisar instalar a mais, a gente instala, mas de resto a gente vai deixar no mínimo aqui, beleza? Eu vou desmarcar essa primeira opção para ele não atualizar o Ubuntu, porque provavelmente ele vai puxar a versão 20, se não me engano já. Eu vou querer usar essa mesmo, 18. E eu vou deixar para instalar esses drivers de vídeo e Wi-Fi, essas coisas um pouquinho a mais, beleza? Só para dar uma complementada aí nos drivers da máquina. A gente puxa um pouquinho aqui e continua. Beleza, então agora nessa opção aqui a gente vai apagar tudo que tem no Ubuntu, tudo que tem no HD na verdade, e instalar o próprio Ubuntu. Se você for em um ambiente de produção e for realmente utilizar como servidor em um ambiente empresarial, eu recomendo que você deixe com a encriptação, habilite essa opção aqui, tá bom? Mas por segurança mesmo, para você aumentar a segurança da sua arquitetura. Aqui, a título de exemplo, a gente vai fazer essa instalação padrão mesmo e agora vim aqui para instalar o nosso servidor. Aqui a gente continua, que vai ser isso mesmo, que vai ser as mudanças no HD, no disco. Ele vai falar, vai perguntar onde a gente está, onde nós estamos. Seleciona mais ou menos aqui, você vê que esse mapa do Brasil não é tão certo, né? Nem o resto aqui. Mas a gente só seleciona mais ou menos que ele vai puxar onde está o nosso fuso horário. Então vou marcar aqui mais ou menos. Parece ser São Paulo isso aqui? Parece ser. Então eu vou deixar desse jeito mesmo e vou continuar aqui. Ele vai pegar essa região próxima aqui em volta, como o fuso horário mais ou menos do Distrito Federal e São Paulo. Vou deixar aqui com o meu nome mesmo e o nome do computador ou o nome do servidor aqui que eu vou colocar. Ele digitou 2 vezes aqui, beleza? Mas eu vou deixar como um nome simulando um ambiente mesmo. Vou colocar Burnish Server, não Server. O nome de usuário, Rafael, beleza? Vou colocar uma senha aqui. Fechou. Vou deixar para ele fazer o login automático para evitar de ficar digitando a senha toda hora. Mas se vocês estiverem em um ambiente empresarial, por favor, deixa essa opção de baixo ticada, tá? Não essa automática aqui. E beleza. E a gente agora continua aqui para instalação. E olha, é isso aí. Agora é aquele famoso teste de paciência. Então, pega um cafezinho, vai preparar lá um suquinho que você gosta. Para quem curte leite com Nescau, vai lá fazer, come um bolinho que sua mãe, sua esposa fez. Cara, toma aquele breakout e fica tranquilo, vai dar uma volta, vai para academia, vai jogar, liga o seu PS4, o seu Xbox, dá um tempinho aí, porque aqui ele demora um tempinho mesmo, é normal. E assim que terminar a instalação, a gente continua aí fazendo a configuração do nosso servidor Ubuntu. Beleza, agora instalado o nosso Ubuntu, depois de um bom tempo aí, a gente reinicia agora o nosso servidor e vamos esperar ele reiniciar aí. Eu já vou até fazer a remoção do disco óptico aqui, para ele, deixa ele só sair daqui, para ele não detectar mais o boot aí, né? Deixa ele aparecer só a tela do VirtualBox.
Vamos lá, vamos lá. Beleza, ele já pediu aqui para remover a instalação. Removido. Agora a gente dá um Enter aqui e ele vai fazer a reinicialização. Feito, então, agora iniciado o nosso servidor aqui, ele até pediu para, a respeito da atualização do Ubuntu para 20.04. Eu vou colocar para não atualizar e vou... tá. Ok, beleza. Ele fala que depois a gente pode atualizar. E a gente já vai abrir o nosso terminal e arrumar essa parte da tela, tá bom? Que fica desse jeito aqui. Vamos abrir aqui o nosso terminal, fazer uma pequena atualização aqui necessária para o terminal, para o nosso gerenciador de pacotes também. Beleza, a gente vai rodar aqui o comando sudo apt update. Beleza, agora a gente coloca a senha aqui. Até devia ter colocado o argumento ali para ele já aceitar tudo automaticamente, mas beleza, deixa ele baixar toda a atualização e quando ele for para instalar, ele vai pedir a nossa confirmação. Então vamos aguardar aí. Então, feita a instalação, a atualização, a gente vai rodar esse comando aqui para ele fazer uma instalação de uns pacotes do kernel para ele conseguir estar compatível com os drivers do próprio VirtualBox, para a gente só aumentar essa tela aí da tela aqui para não ficar quadrada, beleza? Então a gente aqui é DKMS Linux Headers, cifrão e o name, acho que tem um espaço aqui. Aí pediu a senha, então acho que é isso aí. Eu vou deixar qualquer coisa, eu vou deixar esse comando aí na área da descrição do vídeo, tá bom? Também, porque às vezes é um pouquinho grande. Beleza, a gente continua aqui e ele já achou, ele vai baixar os pacotes e vai fazer a instalação. Com essa instalação a gente consegue fazer a instalação aqui quando você vem em dispositivo e vem aqui esse dos programas de adicionais para convidado, que o convidado é a própria máquina virtual e ele consegue simular como se fosse um monitor tamanho real mesmo, não só essa imagem quadrada feia aqui, tranquilo? Então vamos aguardar aí a instalação do nosso, desse pacote pro kernel, depois a gente faz a instalação dos adicionais para convidado. Beleza, ele fez a instalação. Agora a gente já pode vir aqui em cima em dispositivos e fazer aqui, inserir a imagem de CD dos adicionais. E ele já vai até reconhecer e perguntar se quer já rodar o programa que vem automático. Beleza, ele detectou e a gente coloca para rodar. Ele vai abrir um terminal para rodar o programa. Coloca a senha aqui. E é isso aí. Agora vamos esperar terminar a instalação aqui e a gente reinicia a máquina e ela já vai estar pronta para estar com a imagem bonitinha. Então é isso aí. Agora é aguardar.
Legal, feito a instalação, agora a gente aperta Enter, ele vai voltar para fechar o terminal e voltar para a tela onde a gente estava. Vou dar um exit aqui só para sair do terminal. Eu vou aqui para colocar para lembrar depois, que eu não quero instalar por enquanto. E a gente vai reiniciar agora o servidor, porque teoricamente se deu certo, ele já vai reiniciar e vai vir com a configuração de vídeo correta, só para ficar mais bonitinho para a gente mexer aí. Então vamos aguardar e ver como que vai ficar. Ahá! Então agora iniciado o servidor, ele não necessariamente já pegou automático, mas agora se a gente vir aqui na aba visualizar aqui em cima e vir aqui em tela virtual, agora olha só a mágica aqui. Antes estava bloqueado todas essas opções, agora a gente tem a opção de aumentar a resolução da nossa máquina. E acho que ele vai pegar ainda, deixa eu diminuir um pouco, que acho que ele não pegou automático. Deixa eu ver. Ele pegou, mas ficou muito grande, deixa eu diminuir um pouco. Acho que eu vou colocar isso aqui, ver se vai ficar bom. Um pouquinho menos, 1200. Vou colocar isso aqui. Ixi, ainda assim ficou grande. Visualizar, não. Era para ele ter pego tudo, mas tudo bem. Eu vou colocar, deixa eu ver, em modo de tela cheia, que aí acho que ele já dá para ver tudo. Deixa eu alterar aqui. Tela virtual. Olha, show de bola. Agora sim, é isso que eu estava falando. Beleza, então a gente vai vir aqui e vai abrir o nosso terminal e quando ele carregar, assim que ele carregar, né? Porque, coitado, maquininha virtual, às vezes até iniciar ela fica travada assim mesmo, é normal, tá, gente? Principalmente no VirtualBox, no Oracle. Ele é bom porque é leve, mas também ele não tem um gerenciamento tão inteligente dos recursos. Mas tudo bem. Aqui a título de exemplo, a gente vai abrir o nosso terminal. Vou até colocar nos favoritos ali, para ele ficar ali do lado. Tá, abriu dois. Tudo bem. Só tirar um aqui. E beleza. Vamos abrir o nosso terminal. Aí agora você deve estar se perguntando, Rafa, mas a gente colocou a senha do nosso usuário e o usuário root. Como que faz para acessar? Simples, meu caro. A gente faz assim, usa o comando sudo com argumento i. Eita, acho que ele travou aqui, ele vai dar bastante letra, provavelmente. Não, deu certo. Então a gente sudo "-i". Como não configurou nenhuma senha, a gente só dá um enter. E aí ele já entra no nosso usuário... o usuário do Rafael aqui. A senha do usuário Rafael para entrar no usuário root. Aí, ó, legal, show de bola, tá vendo? Então ele já entrou no usuário root. E para trocar essa senha, porque se você colocar, voltando só para o usuário Rafael, beleza, ele aqui entrou no usuário Rafael, só que se você colocar su root para alternar de usuário e você digitar enter, ele vai falar que está errado, a autenticação falhou. Então, para trocar a senha do usuário root, a gente faz assim, usa o comando padrão mesmo para troca de senha. Sudo password root. Agora a gente pode colocar a nova senha, tá vendo? Porque antes não tinha. E eu vou colocar aqui uma e depois a gente confirma a senha. Beleza, então agora deu certo. Eu gosto de ter o controle da senha do usuário root, até mesmo porque às vezes ficar configurando o servidor, essas coisas dentro do terminal, é interessante porque a gente usa direto dentro do usuário root. Então, ao invés de ficar usando o comando sudo, não sei o que, a gente só roda o comando direto, porque já está dentro do usuário. Então, beleza. Agora, a gente vai criar, inicialmente aqui,
a nossa chave SSH para o usuário, para conexão do usuário, seja conexão remota ou do próprio usuário local em si, beleza? Então a gente vai usar o comando su, se não me engano, acho que é assim, usuário su, não, a gente já logou, né, no usuário, na verdade, agora a gente, não, na verdade tem que estar logado no usuário, no usuário que a gente quer criar a chave SSH. Então, por exemplo, eu quero criar para o usuário Rafael, eu estou logado no usuário Rafael e tenho que estar no terminal com o usuário Rafael também, beleza? Então, eu vou só aqui mudar para a pasta home, aqui, Rafael, beleza. Para estar na pasta do usuário em si. E a gente usa esse comando aqui, ssh keygenerator, com o parâmetro T, RSA, parâmetro B, 2048, gerando a chave pública. Beleza, aqui ele vai perguntar onde você quer salvar a chave SSH. Eu vou colocar nessa pasta padrão que ele coloca mesmo. Dá um Enter, criou o diretório. Agora, esse passphrase é como se fosse uma senha forte, uma senha bem planejada, tá? Mas, de qualquer jeito, é uma senha aqui, tranquilo? Então, você coloca aí uma senha para essa sua chave SSH. Lembrando, anota ela em algum lugar, ou se você preferir não anotar, lembra ela, cara, porque vai ser a chave da sua senha, beleza? Então, a gente digita aqui e confirma ela. Beleza, chave criada, agora ele já fez tudo o que precisava. E a gente, só para visualizar a informação da chave, a gente digita esse comando aqui. Aqui, cat, aí vai na pasta onde está localizado, .ssh, barra id, underline, rsa.pub, que é a da chave. Ó, porque só respeitando o caminho da chave aqui em cima. Então, esse é o conteúdo da nossa chave SSH. Tranquilo? E agora o usuário, ou o usuário que eu estou, Rafael, ele já tem uma chave SSH. Tranquilo? Então é isso aí. Agora vamos partir para uma outra configuração. E que configuração é essa, Rafael? É a configuração a respeito do nosso firewall. Cara, firewall, coisa básica em um servidor, precisa ter. O Ubuntu aqui, o Linux, ele já vem uma configuração básica de firewall, que é o, se não me engano, acho que é o UFW. E a gente vai usar em cima, baseado nesse UFW mesmo, tá? São algumas coisas básicas para você aprender como, por exemplo, liberar um serviço para ele ser usado pelo firewall, para ele não, para ele passar pelo firewall, seja um serviço de FTP, SMTP e assim por diante, HTTP também, ok? Então, vamos lá. Agora, para a gente fazer a permissão de tráfego no firewall, em algum serviço básico, por exemplo, a gente vai usar o comando UFW, que é o serviço do firewall, beleza? E allow, permitir, e o nome do serviço. Por exemplo, poderia colocar SMTP, HTTP, FTP, o que você for usar aí na sua empresa, no seu ambiente, beleza? Eu vou colocar aqui só um exemplo, porque é muito comum usar Ubuntu para serviços HTTP. Então, beleza. Eu vou até colocar aqui um comentário para permitir tráfego de HTTP no firewall. Beleza. Precisa estar logado no usuário. Nossa, eu falei que não precisava, só que não precisava colocar o comando sudo, mas eu também não estava no usuário root, né? Então vamos lá. Entra no usuário root. É por isso mesmo que eu gosto de estar no root, porque ele fica dando esse erro de permissão, senão tem que ficar usando só o sudo. Mas beleza. Então a gente digita lá, UFW, allow, HTTP e o comentário, permitir tráfego de HTTP no firewall.
Opa, UFW. Ah, eu coloquei 2 Os ao invés de 2 Ls. Oh, meu Deus. Vamos lá, então. UFW allow HTTP. Beleza, então creio que está correto. Beleza, agora ele aplicou tanto no protocolo IPv4 quanto no protocolo IPv6 também. Vamos aqui, por exemplo, agora a título de exemplo, permitir alguma porta para o tráfego dentro do firewall, beleza? Então, como que a gente faz? A gente usa o mesmo comando UFW allow e o protocolo, se não me engano assim, aí TCP, aí de onde para onde? From any port, any, to any. Aí a gente coloca quais portas? Desculpa, aqui eu falei de qualquer protocolo para qualquer protocolo. Por exemplo, TCP ou UDP para qualquer também, beleza? E aqui a gente coloca quais são as portas, que seria a 25 e a 443. E esses aqui eu vou colocar como comentário o que são essas portas. São dos serviços de portas dos serviços HTTP e SMTP. Portas de tráfego dos serviços, beleza. Legal, show de bola. Então, esse é o parâmetro, esse é a sintaxe para se escrever do comando para permitir o tráfego no firewall, beleza? Então ele já atualizou também, tanto no IPv4 quanto no IPv6 também. Fechado. Então, é isso aí. Agora a gente pode listar quais são as regras que estão valendo no nosso firewall. Como que a gente visualiza tudo isso? A gente vem em UFW, status, tinha mais. O status ele está inativo, mas tudo bem, a gente já vai habilitar daqui a pouco. UFW status verbose. Beleza. UFW status verbose. Beleza. Agora a gente vai fazer também a instalação de uns utilitários de rede, tá bom? Para quê? Porque a gente não fez a instalação de configurações mínimas lá na instalação do nosso servidor, então agora a gente vai instalar o que a gente precisa, beleza? Então a gente usou o comando para utilitário de rede um pouco mais padrão, a gente usa o comando apt install nettools. E agora ele vai instalar o pacote de utilitários de rede. Provavelmente vai pedir a confirmação aqui. Show de bola, ele já instalou, nem precisou confirmar. E agora a gente, eu falei errado aqui atrás um pouco, agora a gente vai ver quais que são os serviços que estão, quais são as portas que estão habilitadas dentro do firewall. Então a gente usa o comando netstat com o parâmetro TULPN. E aqui a gente vê quais são as portas que estão abertas ou permitidas dentro do firewall. Aqui, tá vendo o estado delas, tudo certinho, cara. Beleza? Então, esse comando netstat também tem bastante parâmetro legal que dá para brincar bastante dentro do servidor, beleza? E agora, uma configuração. Vamos fazer uma configuração muito importante dentro de um servidor Ubuntu, dentro de um servidor Linux. Existem aquelas famosos ataques de hacks, ataques DDoS dentro de arquiteturas de empresas, principalmente por conta das configurações de DNS, que muitas vezes os servidores DNS eles não têm uma segurança necessária para ser feita a proteção dos servidores. Então,
O Ubuntu, ele tem uma configuração que ele vem padrão de DNS, mas que é bom a gente desabilitar para que ele não fique funcionando para evitar esses ataques DDoS, principalmente em um ambiente de produção. Então fica ligado aí porque é muito interessante fazer essa configuração se você quer proteger bem a sua empresa aí em mais um aspecto. Então qual que é o comando, Rafa? Vamos lá, a gente vai, o comando é o system resolved, que a gente tem que desabilitar. Então primeiro a gente vai parar o serviço, que é o systemctl stop, e qual que é o serviço? System resolved. Ele não está nem carregado, beleza. Agora a gente vai desabilitar de vez esse serviço. Systemctl stop não, disable. System... ele deu errado porque eu também coloquei a sintaxe errada. É systemd resolved. Beleza, agora ele desabilitou. E a gente vem aqui e usa o mesmo comando só para desabilitar. Então, disable. Systemctl disable. E agora o nome do serviço. Systemd resolved. Disable. Não tem esse D. Oh, meu Deus. Hoje eu estou de sintaxe, eu estou bem, hein? Disable. Beleza, agora ele já removeu os serviços e desabilitou. Então, agora é uma segurança a mais para sua empresa aí com o seu servidor. E é interessante porque quanto mais segurança você prover para sua empresa, menos dor de cabeça você vai ter, cara. Então, fica ligado aí com todas as configurações necessárias, não somente no firewall, mas também em todo o tráfego em si da sua rede, tanto no gateway quanto no DNS, nos próprios protocolos de TCP/IP, as portas que estão abertas. Então fica ligado em tudo que você precisa aí para estar de acordo, para você no final ter menos dor de cabeça. Tranquilo? Então esse foi o nosso vídeo a respeito de configurações básicas e instalação do zero do nosso servidor de Ubuntu aqui no nosso canal da Burnish, beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado e se te fez crescer de alguma forma, eu fico contente porque eu gosto de ajudar e é isso aí, cara. Muito obrigado se você assistiu até aqui, valeu e até a próxima.